Bom, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o caule, tá? O caule é essa estrutura, né, que a gente conhece, que faz uma ligação, faz um link entre as folhas e a raiz, tá? Então, tem alguns tipos de caule bem interessantes que a gente vai observar, tá? Qual a função do caule? Função de sustentação, né, da planta como um todo, ela conduz a seiva, é pelo caule que passa toda a seiva que vai nutrir a planta. Ele serve também para respiração, porque a gente encontra estruturas respiratórias no caule. Quando a gente estiver vendo a anatomia interna, a gente vai ver que estruturas são essas. Alguns fazem fotossíntese e serve também de reserva nutritiva. Tá? Alguns tipos de caule a gente até usa como alimento, como a gente já viu a batata inglesa, tá certo? Apresentam gemas ou botões caulinares, são essas estruturazinhas, na batata a gente vê muito bem, né? Umas bolinhas que ficam na batata, e aquelas bolinhas é chamada de gema na verdade, ou botões caulinares, é uma estrutura meristemática, né, de células jovens, que se você pegar uma gema daquela, ela começa a se ramificar e dá origem a outra planta. Então, é uma estruturazinha de multiplicação, de desenvolvimento da planta, tá? E o tecido é um tecido jovem, tecido meristemático, que é muito rico em mitose. Bom, quais são os tipos de caule, né? Os caules, eles podem ser do tipo aéreos, que são caules altos, né, que a gente pode observar. Eles podem ser do tipo subterrâneos, são aqueles caules que estão embaixo da terra, como o nome diz, e os caules aquáticos, tá? Os caules aéreos, eles se dividem em tronco, haste, estipe e colmo. Os subterrâneos em rizoma, tubérculo e bulbo. E os aquáticos, um exemplo muito importante, ele não tem uma divisão, mas a Vitória Régia, né? Nós temos poucos exemplos de caules aquáticos. Bom, o caule tipo tronco é esse caule ereto, alto, né? Bem característico das angiospermas, que a gente sabe que são plantas completas, de cotiledôneas, e de gimnospermas também, como o pinheiro do Paraná, que a gente já estudou, e as araucárias, né? Então, esse é um caule conhecido como caule tipo tronco, muito fácil de identificar. O caule tipo haste é um caule mole, bem verde, né? Que ele faz fotossíntese juntamente com as plantas. Geralmente as plantas são pequenas, são flexíveis. O coentro a gente viu, ele tem caule tipo haste, é mole, é um caule mole, né? E a gente tem vários exemplos. Aqui eu dei funcho e erva de Santa Bárbara, mas a gente tem outros exemplos para caule tipo haste. Outro tipo de caule é o estipe, que é um caule cilíndrico e que tem essa cabeleira em cima, né? Ele é muito característico de caule de palmeiras. É um caule rígido, mas que não tem ramificação durante todo o seu comprimento, e a ramificação fica só em cima. Então, é chamado de caule tipo estipe. Outro tipo de caule é o caule tipo colmo, que a característica maior desse tipo de caule são esses nós e entrenós que tem, como por exemplo bambu, cana-de-açúcar, tem outras plantas também, tá? O capim-gordura. Então, são essas nós e entre nós que caracterizam o caule, tipo colmo. Outro tipo de caule é o estolhão, que na verdade ele é considerado um tipo de caule, mas é uma adaptação. Ele emite algumas raízes saindo dos nós, tá? Esse é um caule bem característico tanto do maracujá quanto do morangueiro. Então, é chamado de caule tipo estolhão, onde saem raízezinhas do próprio caule. É um tipo de adaptação, e a gente já viu porque que as plantas elas se adaptam, né? Para sobreviver, na verdade. Os caules
tipo subterrâneo são o rizoma, que é o caule muito característico da bananeira, né? Se você cortar essa partezinha aqui, ó, dá origem a outra planta. Então, o caule que se desenvolve nessa direção, de forma paralela ao solo, tá? Outro caule é o tubérculo, nós já vimos, né? O cará, o inhame, a batata inglesa, e onde a gente encontra aqueles nozinhos que eu falei, aquelas gemas que eu falei, que é o tecido meristemático, que se você arrancar da origem, ele começa a se ramificar e dar origem a outra planta, tá? Brotar para dar origem a outra planta. O bulbo é um caule muito parecido com o tubérculo. Também são caules nutritivos, né? Como eu disse para vocês, a batata, o caule tipo tubérculo, é um caule que armazena substâncias nutritivas para a própria planta, assim como o bulbo também armazena substância nutritiva para a própria planta. Qual é a diferença do bulbo para o tubérculo? É que o bulbo, quando você abre, são folhas, são modificações das próprias folhas. Então, isso aqui você vai consegue estar retirando, né, folha a folha. Então, são folhas modificadas. O bulbo, né, ele pode ser considerado um bulbo simples, onde você tem uma parte central, no caso a cebola, e o bulbo composto, onde você tem os dentes, né, formando, quer dizer, no caso da cebola você forma um único bulbo, no caso do alho você forma um conjunto, né? Essas folhas modificadas formam um conjunto, por isso que é chamado de bulbo composto.